Seja bem-vindo ao Mapcast. Estamos aqui em mais um episódio desse podcast que tem o desejo de gerar muito conteúdo de qualidade para você que é empreendedor, para você que quer crescer a sua marca no digital e fazer acontecer, principalmente em 2026. Muitas pessoas falam que 2026 vai ser um ano desafiador. Já escutei muitas pessoas falarem que 2026 vai ser um ano de muito sucesso. Depende muito. Eu acredito que vai ser o melhor ano da minha vida e assim eu vou fazer acontecer. Me chamo Nathan Marques e estou aqui pronto para entregar um conteúdo de qualidade para você que está nos assistindo. E claro, não poderia estar melhor representado do que com uma pessoa que é uma pessoa sensacional. Gostei demais de conhecer ele como pessoa e como profissional. Eu estou aqui com o Luiz Gioia. E aí, Luiz? E aí, Natan? Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, meu irmão? Prazer em estar aqui com você. Apresentar o Luiz para vocês. O Luiz é especialista em moda masculina, é um cara que gera muito resultado para diversas empresas. A gente vai bater um papo aqui muito massa. E, Luiz, tem muitas perguntas que eu separei aqui. Vamos bater um papo legal. Vamos lá. E aí, primeiro passo, queria que, claro, você também falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo quem é você, né? Porque melhor do que eu falando é você com a sua história, com a sua... mas eu já quero... Passou da apresentação do Luiz, a gente já começar com algumas perguntas importantes aqui. Fala aí, Luiz, quem é você? Bom, Natan, obrigado. É uma honra estar aqui, muito bom. Meu nome é Luiz Gioia, sou um paulista, já vivendo em Fortaleza. Corintiano, sofredor. Hoje estamos lá, né? Vamos lá. É o Lion. Já estou vivendo em Fortaleza desde 2007, então lá se vão 18 anos ali. Já sou um cearista, né? Como eu gosto de dizer. Já bem firmado aqui, com raízes aqui. E eu tenho como eu gosto de dizer, eu quase que nasci dentro da empresa de confecção, né? Comecei muito cedo, com meus 16 anos de idade, trabalhar com esse negócio de roupa, compra e venda de roupa. Comecei separando etiqueta, separando etiqueta, cara. Digo que eu entrei pela porta dos fundos mesmo, não tenho vergonha nenhuma em dizer, porque ali eu fui começando a entender e consegui entender a empresa como um organismo dentro de vários setores. Então, comecei no almoxarifado, separando etiqueta, com 16 anos de idade. Depois, eu já fui para trabalhar com o pessoal do desenvolvimento de produto, produção, e ali, marketing, comercial. Eu comecei a entender sobre, vamos dizer assim, o 360, de forma sistêmica, esse negócio de moda. E em 2007 eu vim para cá, para Fortaleza, em São Paulo, né? Em 2007 eu vim para cá, para Fortaleza, convidado por uma empresa que na época era uma empresa Maresia. Rapidinho, desculpa. Vamos refazer só essa primeira pergunta de novo? Vamos estar no comecinho? Deu uma falhinha aqui, aí você faz só a primeira pergunta de novo. Show. Aproveitar que a gente tá no começo, Na verdade, a gente nem fez a primeira pergunta. Eu vou só refazer essa introdução aí. Show. Tá. Não a introdução do programa todo, só tipo assim, Só... fala um pouquinho de você agora, aí corta pra ele. Tá. Aí eu acho que vai chegar a Camila e o César, aí só... Mas não vão vir pra cá, não. Vai ser um de cada vez, tá? Tranquilo, show. Só faz essa primeira que tu jogou a bola pra ele, só essa jogada de bola aí pra ele. Show de bola, Luiz. E aí agora vamos apresentar o Luiz, né, pra gente entender, para que as pessoas que estão nos assistindo aqui no podcast conhecer melhor o Luiz. E melhor do que eu falando é você contando a sua história. Essa história que, cara, quando você me contou, eu fiquei, meu amigo, o Caba tem conteúdo, o cara é bom. Vamos falar aí, vamos expressar isso para as pessoas que estão nos assistindo. Legal. O Luiz é um paulista, né? Nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo. E em 2007 vim para o Ceará a convite de uma empresa aqui. E aqui estou até hoje, né? Lá se vão 18 anos já de Ceará. Sim. Então eu digo que eu já sou cearista, né? Sou metade paulista, metade Mas já se tornou cearense, Fortaleza, Ceará ou não? Não, sou corintiano. Corintiano, né? Corintiano, sofredor. Eu te entendo. Então, assim, minhas raízes são de São Paulo, mas eu já estou aqui há bastante tempo. Eu tenho uma vida dentro de empresas de moda, de confecção, de moda masculina. Comecei muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Minha mãe pediu para um tio meu que trabalhava na confecção me arrumar um emprego. Ele me arrumou um emprego dentro de um almoxarifado e lá eu fui, comecei a contar etiqueta e aprender ali. Chão de fábrica mesmo. Chão de fábrica, brother. Realidade nua e crua ali, sendo comandado. E depois de pouco tempo ali eu já comecei a trabalhar com o pessoal de produção nessa mesma empresa, desenvolvimento de produto, era uma empresa que terceirizava, né?
E ali eu comecei a entender já desse business e comecei a curtir esse negócio de desenvolvimento de produto, marketing, comercial. E em 2007 eu fui convidado para vir para Fortaleza para trabalhar no que era na época uma das maiores empresas de confecção aqui, que era a Maresia. E na Maresia eu passei 10 anos, né? Para mim foi realmente assim uma escola, conheci o mundo todo, viajei para a China 4 vezes. A gente produzia aqui, tinha fábrica aqui, produzia na China, viajava o mundo atrás de pesquisa, de tendência, o Brasil todo, porque a empresa trabalhava com representante nacional, né? Nível Brasil todo, então eu viajava o Brasil todo, comecei a entender as nuances do que acontecia no Nordeste, no Norte, no Sul. Enfim, resumidamente, é a trajetória do Luiz. Massa, massa, Luiz. E aí, cara, uma das coisas que me faz trazer você aqui é entender que você gerou muitos resultados para empresas, né? Uma das quando a gente conversou para a MEP entender o que é que o Luiz pode entregar para o mercado, para a gente trabalhar produtos digitais, é a expertise do Luiz. Hoje você é um especialista em moda masculina, você já ajudou diversas empresas, né, através da tua mentoria, através da tua consultoria, né? E aí eu queria entender, nós estamos em um momento agora, em dezembro de 2025, é um momento onde muitas empresas olham para esse momento como estratégico para fazer 2026 acontecer. E aí eu separei uma pergunta aqui, que eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, que é, Luiz, se 2026 fosse um acessório de moda, qual seria e por quê? Essa pergunta é bom, mas eu acho que se fosse um acessório de moda, Nathan, seria aqueles óculos inteligentes que daria para o empresário uma visão mais aguçada do futuro, de ele realmente conseguir enxergar coisas que ele não conseguiu enxergar até hoje e que para ele estão na cara dele, né? Por quê? Porque eu vejo que a dor de muito empresário hoje ainda é porque ele tende a fazer, principalmente essa galera que fez sucesso ali na década de 80, 90, quer usar a mesma fórmula para trabalhar que usava no passado. Sim. E não funciona mais. Não dá. Funciona parcialmente e os resultados desse pessoal vai cada vez mais encolhendo, porque o mundo está mudando todo dia, o consumidor está mudando todo dia. E se ele não se atualizar, ele vai ficar para trás. Então, acho que esse acessório seria legal, um óculos que ampliasse a visão dele. Massa. E hoje é necessário, né? Como você mesmo falou, o mundo... não digo o mundo, mas se a gente for bem mais funilar ali, o nosso cliente ele quer algo novo todos os dias, né? E as redes sociais ela trouxe isso, né? De a coisa ser mais rápida. Antigamente, para você fazer talvez uma coleção, como era o mundo de coleção. Eu vou fazer um lançamento hoje. Isso, vamos dizer que você fazia na Maresia ou você trabalhou na Maresia. Mudou muito do que era há, sei lá, 5, 10 anos atrás do que é hoje. Demais, assim. Eu trabalhei em outras marcas em São Paulo, trabalhei na Tropical, tive uma marca durante 5 anos. Antigamente, para a gente ter a informação, a gente tinha que pegar o avião e ir, né, cara? Então, eu ia para Califórnia, ia para Barcelona, ia para Londres. Não que isso hoje não seja importante, porque nem tudo está na internet, mas... Hoje, com o digital, você tem acesso a muita coisa, né? Você tem acesso a muita coisa. Então, mudou demais essa maneira que se fazia produto antes e como se faz produto hoje, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, é muito mais, entre aspas, fácil, mas também pode ser uma pegadinha, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo. Sim. Né? Então, hoje em dia... Tão ou mais importante é a criatividade, a identidade da marca, buscar o diferencial que não vai estar fora, mas vai estar muitas vezes olhando para dentro da marca. Sim. E eu não sei se essa é a palavra correta, mas a especificidade, vamos dizer assim, né? Você ser específico no que você vai entregar. Um nicho específico, um subnicho. Eu penso nisso. Isso faz diferença hoje no mercado? Total. As grandes marcas hoje perdem mercado para as marcas de nicho, porque não entenderam ainda, ou se entenderam, querem conversar com vários tipos de públicos. Que não é nem público, é a persona, né? Então, aquele exercício de fazer a persona, que para muitos empresários é um saco, né? Puta, parar para fazer a persona agora,
ficar pensando o que ele gosta, qual que é o medo dele, qual que é a expectativa. Cara, isso é importantíssimo, porque aí vai nichar as marcas. E essas marcas que são muito generalistas, elas acabam se perdendo porque quer agradar todo mundo. Isso. E quem quer agradar todo mundo Não agrada ninguém. não agrada ninguém. Então, esse é o grande diferencial hoje do mercado, né? As marcas que são mais generalistas tentarem a ser um pouco mais nichadas. Massa. Nas conversas que eu tenho contigo, pelo que a gente... justamente até quando eu estava trabalhando a persona que você busca, você sempre fala, produto é só produto, Nathan. Para quem está começando do zero hoje, o cara está começando a marca dele do zero, qual é o erro mais caro que ele comete por achar que não, eu vou fazer só uma peça bonita, uma roupa bonita? Onde é que ele gasta mais dinheiro assim, que dói nele hoje? Pode parecer até contraintuitivo eu falar isso, né? Porque eu tenho uma carreira em cima de desenvolvimento de produto e eu falar que o produto é só o produto. Mas, assim, justamente porque assim, a grande maioria das pessoas que querem empreender e começar uma marca, começam com a ideia do produto. E o produto é só o produto. Porque produto bom está cheio no mercado. Sim. Todo mundo pode acordar um dia e falar, tem uma ideia de um produto legal, uma estampa bacana, uma calça diferente. Olhar para um problema e desenvolver um produto agora. O mais importante é o quê? É olhar o mercado, entender como é que vai ser a distribuição. Então, eu sempre digo, marketing, que todo mundo confunde com publicidade e propaganda, que para mim a tradução de marketing é mercado, é o mais importante. Qual é o mercado? Onde é que eu vou desovar isso? Quem que é o público que vai comprar? Eu vou trabalhar com representante comercial, vender para lojas multimarcas, eu vou trabalhar com uma loja de atacado, eu vou ter um e-commerce. Então, para cada canal é um estudo diferente, a pessoa precisa se apropriar disso. Se ela não tiver clareza de como ela quer fazer, começar a entender como é que funciona esse segmento, a grande tendência é esse produto morrer na praia. Porque ele não tem um canal de escoamento para o mercado. Isso aí, cara, é importante. Eu não sou especialista em marca, né? Mas tenho um cliente que ele chegou com uma ideia fantástica para mim. Nathan, olha, eu quero fazer o curso de X, Y, Z e tal. Cara, vai ser muito massa. O professor disse que vai ser um curso bom. Eu disse assim, certo. Vamos buscar primeiro vender. Hoje, no digital, né, é justamente isso. Eu preciso entender se o meu público está querendo aquilo. Porque às vezes a gente gasta uma energia gigante, o cara gasta uma energia, e aí o cara se frustra, né? E aí um dono de marca, o cara compra rolo, compra não sei o quê, gasta com a plataforma para fazer um e-commerce, gasta com tráfego pago, né? E não tem resultado. Por quê? Porque ele não entende a dor, ele não entende a persona. É mais ou menos isso. E não entende muitas vezes as métricas desse mercado, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que me procuram que a grande maioria hoje quer e-commerce. Não, eu vou criar uma marca assim, 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 e vou montar um e-commerce. Aí eu falo, ok, tu sabe qual que é o CPV de uma camiseta hoje no digital? CPV? O que é isso, CPV? Aí você, não, o CPV é o custo por venda. Sim. Olha, em 20%, 30% aí... que é? Não, mas quer dizer o quê? Quer dizer que se você vende uma camiseta de R$100, você vai ter que investir aí de 20, está disposto a investir de 20 a 30 reais de marketing, só para o Meta. E aí você precisa ter um gestor de tráfego, aí você precisa ter uma administração do teu e-commerce, você sabe de tudo isso. Ah, não. Além do produto, né? Então, assim, as pessoas têm uma ideia do produto, mas não sabem desse canal de escoar. E se tem a ideia, que hoje é moda, né? Assim, vamos dizer assim, todo mundo quer abrir um e-commerce, porque ficou muito fácil, não entende essas métricas e monta um site maravilhoso, bonito, legal, as roupas estão bacanas, mas chega na hora do vamos ver, não consegue colocar para frente, dar atração, né? Massa. E aí tu falou de valores aí, isso hoje é algo, vamos dizer assim, que é algo que puxa muito, né? A gente está vivendo um momento... E aí entra a China. A China hoje, ela produz tudo por um baixo preço. E aí, qual é a única coisa que a marca, um cara que está assistindo, que quer fazer a marca ali dele, precisa ter para competir, parar de competir por preço? Porque a gente sabe, se o cara for competir por preço, ele vai perder, porque a China está aí, né? A China, e não só a China, outros concorrentes também, né? Mas ele começar a vender por um valor mais alto. O que é que Nathan, eu quero vender a minha marca, o que é que eu faço para me vender por um valor mais alto? Gerar valor.
Eu acredito que gerar valor. Como? Tendo uma identidade forte de marca. Eu sempre vejo, nessa minha trajetória, eu sempre vejo marcas que procuram competir por preço, brigar por preço, acabam ficando presas nesse mercado, vamos dizer assim, e não conseguem sair daquilo. E muitas vezes são essas marcas generalistas, que quem dita o preço da roupa é o mercado. É lógico que o preço e o valor de mercado, que eu falo sempre para os meus clientes, que é fazer benchmark, é olhar para o lado, é ver o que os seus concorrentes estão fazendo, ele é importantíssimo. Principalmente se o cara está saindo com uma marca nova, ele tem que fazer benchmark, ele tem que entender. Não adianta eu querer sair com uma marca hoje do nada e querer vender, por exemplo, uma camiseta a R$300. Não, peraí. Quem é essa marca? Sim. Por que ela está vendendo a camiseta a R$300? A não ser que eu traga um mega influenciador para vestir e assinar embaixo daquela marca, eu tenho que ter gerado valor para cobrar aquilo. Então, fazer benchmark é importante, ter um preço justo é importante, mas marcas que buscam só ter o menor valor tendem a ficar preso nisso e aí não consegue sair. Sim. Não consegue sair. Então, sempre que eu falo assim, busca gerar valor, ter uma identidade forte de marca. Como é que a gente faz isso? Contando histórias. Sim. E aí a gente cai na história, o storytelling. Eu sempre defendi isso. Durante muitos anos eu fui chamado de romântico, porque o pessoal de comercial, empresário, ele quer vender, volume, grana. Cara, mas o que vende na realidade? Uma boa história. Né? Então, assim, se você tem uma boa história, ela vende. E aí, para quem é muito prático da planilha, da grana, isso pode parecer romântico, sabe? Então, é importante ter uma boa história para contar sempre. Uma peça tem que contar uma história ou ela tem que estar inserida numa história maior. Massa. Isso ajuda, como você falou, e eu acredito que é uma venda mais perpétua, né? Ela gera um valor, o cara compra a marca e ele vai sempre lembrar de o porquê que ele está usando aquela... Um exemplo, você estava falando lá, estava conversando você e o Samuel, né, sobre a questão dos fios, a gente gravando ali um conteúdo, aí ele me mostrou o porquê que o preço daquele tecido era R$200 e o outro era... Cara, isso é um valor gigantesco. Né? Isso abre os nossos olhos para coisas muito maiores para um dono de marca. Ele está iniciando lá, ele precisa entender de qual tecido que gera mais. Assim, eu fico pensando, ele hoje olha mais para a qualidade do produto ou para a venda, na tua opinião? Ele vai olhar mais em ter um produto mais qualificado, melhor, ou ele vai olhar no melhor e-commerce? Ele tem que encontrar um meio termo de tudo isso? Não, na verdade ele tem que encontrar uma coerência de tudo isso. Porque hoje o consumidor ele já consegue associar preço com qualidade. Então, por exemplo, hoje o homem não é mais aquele, como se era antigamente, que a mulher... Ainda existe o homem que a mulher compra roupa para ele usar. Mas hoje... A maioria dos homens compra suas roupas, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui, uma malha que está muito famosa hoje, que é aquele algodão Pima, aquele algodão peruano. Isso, foi esse aí que eu vi com ela. Cara, todo mundo conhece, os homens já conhecem hoje o algodão Pima. Então, sabem que o Pima é uma malha de mais qualidade, que vai dar um conforto maior, que tem um toque melhor, que tem uma durabilidade melhor. Então, assim, o homem está disposto a pagar um pouco mais numa peça que tem uma camiseta que tem um algodão Pima, mas ele está dentro de uma faixa ali. Sim. Né? Agora, ele sabe a tecnologia que está incutida, que está embutida quando ele compra uma peça de algodão Pima. Então, essas marcas que ficam muito presas, vamos dizer assim, dentro de valor, de preço, o cara não consegue, por exemplo, trabalhar uma marca, um algodão Pima. Entendi. A não ser que a marca venda para o público D, E. Aí realmente não faz muito sentido. Sim. Mas se nós estivermos falando de marca, de quem quer construir marca, fazer branding, é inevitável estar com um olho nisso hoje em dia. Aí, falando nessa questão dos tecidos, nessa questão de saber escolher, fazer, vamos para o ecossistema de fornecedores, né? Que é um ativo muito valioso hoje no mercado. Né? Qual é o alerta vermelho que o Luiz dá para quem é um iniciante, deve observar no primeiro fornecedor para evitar de ser enrolado e perder investimento na produção? Olhar só para a qualidade sem se preocupar com a precificação, com o seu markup. A gente falou que não é para ter um menor custo, ficar preso a preço não é interessante, mas ao mesmo tempo não se preocupar com a sua precificação,
também é outra pegadinha. Então a pessoa tem que se preocupar por quanto vai comprar e quanto vai vender. E se chega num fornecedor, muitas vezes aquele fornecedor tem uma ótima qualidade, mas não tem um valor que permita ali você colocar o seu markup para pagar os seus custos e ter um lucro, isso não faz sentido. Né? Por melhor que seja a peça, por mais qualidade que tenha a peça, eu preciso ter uma boa qualidade, mas eu preciso comprar, pagar os custos, vender e ter lucro. Sim. Senão não faz sentido ter negócio. Né? Então, Sim. eu sempre digo para os meus clientes, olha, a busca por fornecedor é algo constante. Sempre tem que estar buscando novos fornecedores, porque tem sempre alguém fazendo melhor e mais barato. Aí eu faço a pergunta agora que se eu fosse um cliente ativo, você pergunta, e tu tem esses fornecedores, assim, como é que funciona esse mercado ali? Eu tenho, assim, depois de quase 25 anos no mercado, eu tenho alguns fornecedores, conheço bastante fornecedores, Brasil, fornecedores na China. Agora, vai depender muito do que o cliente quer fazer, do que o cliente pode fazer, quanto ele está disposto a investir e o quanto a marca dele suporta. Pode comprar uma camiseta tanto para revender a quanto, né? Então, depende muito do modelo de negócio que esse cliente tem. Massa. Falando nisso, já abrindo aqui um parêntese, não sei se eu posso falar, mas aí depois a gente está iniciando o processo de um clube, tá? Onde a gente vai falar muito sobre isso, sobre fornecedores, sobre dicas, tecidos de qualidade. Vai ser aberto um canal em 2026, Luiz. Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ideia. A ideia é fazer um clube onde realmente a gente possa entregar para as pessoas, tanto para esses novos empreendedores, esses entrantes no mercado, quanto para empreendedores que já estejam no mercado, de passar canais novos para produzir, fornecedores novos de matéria-prima ou confeccionistas, né? Porque um dos grandes erros do empresário é ficar preso sempre àquele mesmo fornecedor. Sabe aquela história do time que está ganhando não se mexe? Não é verdade. A gente tem que estar sempre buscando coisa nova. Então nós estamos criando esse produto, né? Está em fase de maturação, mas a ideia é que logo a gente consiga oferecer esse clube aí onde a gente sempre vai estar dando possibilidades de fornecedores para os nossos clientes. E vamos lá para uma das últimas perguntas aqui. Onde um dono de marca iniciante, um empreendedor, deve focar os seus 80%, que é a regrazinha do 80-20, né? 80% do seu tempo e investimento para garantir que a coleção que ele está lançando ali tenha realmente vendas e não vire um estoque encalhado. Para onde é que vai os 80 e 20 dele ali? 80-20, o Pareto dele tem que estar muito de olho no marketing, no mercado, no cliente dele, para quem que ele quer vender. Né? Por quê? A própria coleção que ele vai fazer, o próprio produto, né, ele vai ter que vir disso. A gente tem que lançar produto com estratégia. Então, vamos dizer assim, se eu vou lançar 10, 20 modelos de camiseta, elas têm que ter uma coerência, tem que ter uma divisão ali entre básicas, comerciais. A básica puxa mais preço, o comercial é aquilo que a gente sabe. Enfim, e para isso ele tem que estar de olho no mercado dele. Ele tem que entender a persona. Entender a persona, entender o canal, entender quem é o cliente dele. Em que momento o cliente dele está vivendo ali. E aí a pegadinha que a gente falou lá no começo. A maioria dos clientes, a maioria dos empreendedores olha mais para o quê? Produto. Passa a maior parte do tempo olhando para o produto, para a coleção e olha pouco para o mercado. Sim. Você tem que ter um olhar para os dois. Massa. Aí, se alguém sair daqui, Luiz, agora, com a decisão de reconstruir a marca dele hoje, qual é o primeiro passo prático e imediato que essa pessoa deve executar amanhã aplicando o método Gioia? O método Gioia é um método do Luiz que a gente está trabalhando aí, já está começando a encontrar aí pessoas, as pessoas estão entrando em contato com o Luiz para marcar a consultoria e a mentoria do Luiz. E aí? Prático e imediato. Prático e imediato do que a pessoa tem que fazer para começar a iniciar agora, reconstruir a marca. Só para entender, passo o meu contato, isso, tudo. A ideia é justamente a gente fazer esse vídeo, a ideia é a gente vender a tua mentoria. Então vamos lá. Tá? Então vamos lá. Se alguém sair daqui com a decisão de reconstruir a marca dele hoje, cara, minha marca não tá dando mais certo, eu não estou conseguindo mais vender como eu vendia antes. Qual é o primeiro passo prático e imediato que eu devo fazer? É aplicar o método de Gioia? É o quê?
Eu acho que o primeiro ponto é entender que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, assim, hoje, depois de 25 anos de experiência, a gente conseguiu criar métodos, ter vários cases onde a gente já conseguiu refazer rebrand de marcas e reposicionamento de marcas, né? Então, a gente tem metodologia, porque nada é sorte, né? Tudo é método. Né? Então, a gente tem metodologia para fazer o negócio acontecer, desde comercial, marketing e, lógico, chegando no desenvolvimento de produto, na estruturação de coleções. Massa. E, para fechar, eu vi, pelo que eu estudei sobre você, e bate muito com isso que você está falando, você ajudou a Maresia, né, uma marca conhecidíssima aí no mundo, né, aqui no Brasil, sair de 40 bilhões de faturamento para 120 milhões. Meu Deus do céu. O que foi que você fez, Luiz, para gerar esse impacto financeiro de faturamento na Maresia naquele momento que você estava? Eu digo assim, de novo, ninguém faz nada sozinho. Então, lógico que foi uma união de esforços, porque eu cuidava do produto, tinha uma pessoa que cuidava do comercial e uma pessoa que cuidava do marketing. E assim, para isso acontecer, a gente tinha bastante sinergia. Tinha bastante arranca-rabo? Tinha. Divergência de opiniões, isso é importante. Ter, né? Mas tinha bastante sinergia. Mas quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Olhar realmente o mercado. O mercado, na época, vendia com representantes comerciais. Entender esses representantes comerciais. Então, eu fui lá entender o meu canal de vendas, conversar com esses representantes comerciais e olhar para a coleção, o produto que eu oferecia para o mercado. E eu vi que ali as duas coisas não conversavam. A necessidade do mercado e o que a empresa estava oferecendo. E a gente passou a acertar, adequar o que o mercado precisava e queria com o que a empresa oferecia. E ali, em 4 anos, teve esse crescimento exponencial. Massa. Então, não é do dia para a noite, mas é com muito trabalho, muito esforço que a gente, e com equipe qualificada, né? Porque a pessoa que está criando uma nova marca, ela precisa entender que ela, como você falou, não faz nada sozinho. Ela precisa de uma equipe e ela precisa treinar pessoas. E para isso, nós vamos para o próximo passo da Mapcast, nosso podcast, que é falar justamente sobre desenvolvimento de líderes. Eu gostaria que você ficasse aqui conosco. Tá, Vamos lá. Como foi falado aqui com o Luiz, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a área de treinamento, sobre liderança, sobre o que é necessário para crescer em 2026. E eu trouxe as melhores pessoas que eu conheço de Fortaleza, do Brasil, da Bahia, né? Que é César Barreira e Camila Nunes. Não posso brincar não, né? Camila Moura. Estamos aqui com César Barreira e Camila Moura. E aí, eu gostaria muito de falar sobre quem vocês é. E aí eu vou falar que o César é o pai do Bernardo, eu vou falar que é a mãe das Marias. Mas eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho aí pra gente aqui, para esse bate-papo, falar quem é a Camila, quem é o César. E aí, Camila, quem é você? Bem, quem eu sou é um pouco mais complexo, mas o que eu faço eu posso ser mais rápida. O que você faz? Bem, eu sou mãe de 2 meninas, né? As Marias, Maria Clara e Maria Fernanda, de 8 e 11 anos. Eu executo minhas capacidades aí de empatia através da psicologia, né? Sou psicoterapeuta individual para adultos. E também estou na CMGB como head de educação, tocando os programas e organizando os programas para o desenvolvimento de pessoas adultas. Ajudar os adultos a amadurecer. E aí, César? Quem é o César? Eita, se eu fosse falar sobre quem é o César, que eu ia precisar de muito tempo, né? Porque são muitos ciclos aí, né? Mas eu posso dizer que eu sou um cara que eu gosto muito de gente, né? Então, assim, a minha essência, eu nasci de uma família de professores no interior, sou natural de Quixadá, né? Que é uma terra linda, por sinal, a terra dos monólitos, né? Pessoal, dos alienígenas. E desde cedo eu aprendi que nós precisamos uns dos outros e que nós somos pontes, né? No desenvolvimento das pessoas, independente de onde elas vêm, né? De quem elas são. E hoje na CMGB eu consigo, dentro desse espaço, né, estar no âmbito corporativo, mas ao mesmo tempo fazendo o que eu sempre gostei e que eu tenho como propósito, que é estar com as pessoas, auxiliá-las, né, ajudá-las a chegarem a alcançar uma alta performance, né, cada um dentro dos seus limites, né, e trabalho com essa pessoa maravilhosa que é a Camila, né. E vem aí a minha pedagogia, a administração, juntando aí com a psicologia, a gente consegue fazer um trabalho bem interessante dentro das empresas. Nossa, time campeão, hein, Luiz? Campeão. E aí, diferente.
E aí, o que é que acontece, César? Hoje, eu fiz uma pergunta para o Luiz no início aqui, e aí eu queria saber contigo. Se 2026 fosse uma habilidade para ser colocada ali no currículo, qual seria a habilidade que deve ser colocada para os jovens, para a galera que está no mercado, que está buscando qualificação aí? Eu acredito que a principal habilidade de um profissional ou de qualquer pessoa, independente de onde ela esteja hoje, é a de adaptação, né? E o profissional hoje que souber se adaptar, né, que ele tem um entendimento pela a sua alta performance, né? É aquele profissional que ele não busca, espera que alguém venha, chegue até ele e diga assim, você precisa melhorar, ou você precisa se qualificar nisso. Mas que ele tem essa autogestão, né, de buscar, de se qualificar, de ser cada vez melhor. Essa sim, por isso que eu falo que a adaptabilidade ela é a principal habilidade hoje de qualquer pessoa, de qualquer profissional. E em 2026... Principalmente, né? Vem aí o grande desafio para os profissionais, que é trazer a mentalidade da tecnologia, da inovação. Né? Hoje não existe, eu vinha no caminho, eu vinha até ouvindo o podcast, né, do pessoal da For Sales, que eu sou muito fã deles até, e uma profissional vinha citando, né? Não existe mais as empresas teste, toda empresa hoje ela é teste, né? Toda empresa... Independente do seu segmento, ela vende de alguma forma através da tecnologia. E as pessoas, né, os líderes principalmente dessas empresas, eles vão precisar desenvolver essa mentalidade da inovação, né? Que hoje, mais que tenha empresas que adquirem grandes CRMs, automações, mas estão lá, né? Parados, sem eles explorarem essa grande ferramenta estratégica para o negócio, para a gestão deles. Show de bola. E aí, Camila, faço a mesma pergunta, só que agora com um olhar diferente. Se 2026 fosse um sentimento, qual seria e o porquê? Bem, o sentimento, vou trazer, seria equilíbrio emocional, sabe? Eu acredito muito que, assim, até puxando aqui o gancho do César, a gente só cresce até onde a nossa autoconfiança permite. Sim. Então, para eu me adaptar, eu preciso ganhar em autoconfiança. E eu percebo muito os adultos hoje sem esse lugar firme, sabe? Sem se conhecer mesmo. Sim. Então, a autoconfiança, ela revela que a gente precisa ainda caminhar muito relacionado a esse aspecto tanto do equilíbrio emocional. Para eu me adaptar melhor, eu preciso disso. Para eu trabalhar melhor minha comunicação, eu preciso disso. Então, a gente percebe as pessoas muito num lugar de ou frustração, sabe? Ou vergonha, ou culpando, né? Inclusive terceirizando a sua responsabilidade. E o que seria isso no final das contas? Assim, sendo bem prática e direta. Falta de autoconfiança. E aí eu vejo pessoas querendo crescer, mas aí eu olho, como é que você está em relação à sua autoconfiança? Porque para mim é praxe isso, assim, você só cresce até onde sua autoconfiança permite. Você vê a diferença, e o César pode falar isso, que ele vê profissionais todos os dias. A diferença de um profissional que ele chega cabisbaixo, triste, para um profissional que se posiciona, a autoconfiança fala muito sobre isso. Inclusive, a gente conversa muito sobre isso, né? Pode falar. E até se a gente for dentro da carreira analisar, a gente vê que grandes profissionais que mais performaram não são aqueles que têm os melhores currículos, né? 2, 3 faculdades, MBAs. São profissionais que muitas vezes têm um ensino médio e que eles têm essa autoconfiança, né? Inclusive, se a gente puxar no nosso histórico, né, empresários hoje aqui, né, na nossa região do Nordeste, a grande maioria não são pessoas com currículo, né, acadêmico. São pessoas que têm uma grande autoconfiança. Né? E isso gostei. E geralmente quem é autoconfiante lidera e os seus liderados são autoconfiantes. Né? Mas infelizmente o que a gente vê muito no mercado são líderes que acabam tolhindo e acaba acontecendo isso, né, Camila? As pessoas... Tampam, né? O vai crescimento. Tampando. A pessoa tem ali um momento de autoconfiança, aí ela se frustra e vai para esse lugar de vítima que você falou, né? Exato. Mas muito boa essa fala do Luiz, porque assim, o líder ele tem essa capacidade de potencializar todo esse time, né? E potencializar, inclusive, que seja um ambiente onde as pessoas consigam dar passos para a autoconfiança. Porque às vezes eu não consigo isso em casa, às vezes eu não consigo isso na família, eu não consigo nos outros lugares que eu estou. Mas o meu social do trabalho, ele pode gerar esse lugar. Se esse líder já tiver, né, esse caminho,
ele só arrasta, né? Porque é exemplo disso. Pode falar. E ainda, só complementando, né? Eu acho que a autoconfiança está muito ligada à mentalidade, né? Então, existe uma mentalidade ainda muito de sobrevivência, vamos trazer para a liderança, dentro da liderança. Existem muitas crenças, né? Nós fomos criados com muitas crenças limitantes. A Camila, que é psicóloga, terapeuta também, ela sabe disso, né? As pessoas, com certeza, uma das coisas que ela mais deve trabalhar em terapia hoje com as pessoas são as crenças que nós carregamos. Então, assim, eu atendo muitos profissionais executivos em assessoria de carreira e quando eles sentam na minha frente, são profissionais excelentes, pessoas como seres humanos, como capital intelectual fantásticos. Mas eles têm uma mentalidade muito estreita, uma mentalidade fixa, de sobrevivência. E aí é isso. Para que essa autoconfiança aconteça, a primeira coisa é trabalhar a mentalidade. Quem é que eu realmente sou? Quem que realmente eu quero, né? Quem é o que eu quero ser? Que propósito eu tenho? O que eu quero transformar? Que resultados eu quero alcançar? Então, isso hoje é muito importante. Mentalidade. Tem uma frase que eu aprendi com o Rondinelli Mota, né? Um amigaço aí que eu tenho, que ele fala, eu não sei se é dele ou ele se apropriou, mas a gente usa muito nas empresas que eu vou, tudo sobe, tudo cai por causa do líder. Então, tipo assim, o líder, ele tem esse poder, né? De fazer a equipe crescer ou fazer a equipe... Então, esse é importante. Aí tem uma pergunta aqui, César, que eu vou direcionar a você, mas fiquem abertos para dar a opinião de vocês. A mentoria de carreira funciona quando o chefe é tóxico e a empresa não valoriza? Ou o único caminho popular de 2026 é ser PJ e trabalhar no Uber, Qual é? O que é que você fala sobre isso aí? Mentoria de carreira. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer uma análise... líderes tóxicos, eles existem de fato nas empresas, isso é uma realidade da maioria, né? Não é nem minoria, é maioria. Tem até uma coisa interessante que eu ouvi outro dia também numa pesquisa que diz assim, os líderes tóxicos muitas vezes nas empresas são os que mais querem que as coisas deem certo. Olha que forte isso, né? Só que, ao mesmo tempo, eles não têm conhecimento, metodologia, didática, eles não têm... Inteligência emocional. Eles não fazem terapia. Eles não fazem terapia, né? Então, eles acabam indo para um lugar onde eles acabam sendo realmente tóxicos. Eles cobram de uma forma diferente. Eles estão cheios. Isso. E aí nós não estamos aqui para falar de gerações, né? Porque hoje o líder ele precisa ter uma outra competência para o líder em 2026, é a inteligência geracional que ele vai precisar adquirir, né? Mas, assim, eu recebo muitos executivos que dizem assim, as 2, 3 últimas empresas que ele saiu, ele disse que saiu porque existia um líder tóxico que cortava ele. Né? Aí, às vezes, vem aquilo que a Camila diz, assim, será que eu não procurei um culpado para o meu não sucesso? Né? Então, assim, hoje eu sempre digo para as pessoas, primeiro se certifique de que você realmente está no lugar certo. Né? Então, assim, segundo, aquele líder ele vai ser tóxico com você até o momento que você não pôr um limite. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a chegar assim, mas por que você está falando assim comigo? Por que você está me cobrando isso dessa forma? Né? Então, assim, o profissional ele precisa saber aprender a se posicionar. Né? Então, assim, são muitos fatores, né? Falar de liderança tóxica é uma coisa que o mercado vai precisar, principalmente nos próximos anos, porque o mercado, a gente vê a dificuldade hoje da mão de obra, né? É muito difícil. Abre vaga lá. Tá bem difícil contratar pessoas. As pessoas hoje elas não estão indo mais por um emprego, elas estão indo por um propósito, pelo ambiente. Né? Aquela pesquisa que é antiga, né? Mas ela realmente acontece até hoje, né? Mas a cada 8 pessoas de 10 eles pedem demissão do líder e não da empresa. Né? E isso é um dado forte. Né? E as empresas, ou elas vão começar a trabalhar nesse sentido para ter líderes, né? Realmente, líderes com inteligência emocional, líderes que estão ali porque eles gostam de pessoas, porque eles têm paciência para ouvir, para desenvolver, para treinar,
ou a empresa ela não vai conseguir performar, né? Tem uma coisa bem legal que eu estava conversando com um colega meu outro dia e que dizia assim, cara, que saudade quando o problema da empresa em contratar pessoas era o salário. Vocês lembram? Eu estou perdendo pessoas porque eu acho que eu estou pagando menos do que as outras empresas. Que saudade dessa época. Porque era o quê, gente? Era só fazer um plano de cargos, salários e benefícios, era só melhorar os benefícios da empresa, estava tudo certo. Resolvido. Então, hoje, não é mais salário, né? Hoje, a mesma estratégia que a empresa usa numa área comercial para vender os produtos e serviços, ela vai ter que ter a mesma estratégia dentro da gestão de pessoas, para atrair pessoas para trabalhar no negócio, né? E aí, só para fechar, para mim hoje, né, nesse contexto, uma empresa de sucesso hoje não é a que fatura mais, a que tem a melhor rentabilidade. A empresa de sucesso hoje é aquela onde os bons querem trabalhar nela, que é o maior desafio hoje do empresário e do mercado. Eu não vou falar o nome da empresa, mas você me citou, né? Teve uma empresa específica que a gente estava conversando, que o cara abre a segunda-feira lá para home office. Ele entende a equipe que está com ele. Então, esse é o autoconhecimento da equipe, né? Tem o dia lá da cerveja, né? Um dia, deve ser um dia bom, né? Mas entra aí o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele dói, Camila, hoje nas pessoas, porque às vezes a gente piora antes de melhorar. Dói tanto que o pessoal tem medo, né? Não quero me conhecer. Não, vem. Porque, assim, requer um trabalho, assim como qualquer outro. Dá trabalho a gente se conhecer, porque a gente vai lidar com as nossas crenças, com as nossas frustrações, com aquilo que não deu certo, mas pelo menos você sai desse estado que você já estava e pisa com mais verdade e consegue ser mais honesto com você. Agora, essa honestidade, ela tem uma jornada que você faz, né? E essa jornada, ela não é fácil, ela é desafiante, ela requer você arregaçar as mangas, ela requer você lidar com as verdades que você não queria, né, ver, requer também você parar de terceirizar, né, um pouquinho do que a gente estava falando aqui. Então, assim, até linkando um pouquinho com esse aspecto da liderança que a gente estava conversando, o César trouxe esse contexto, né, da atualidade, o autoconhecimento para o líder, ele é tão valioso quanto focar em resultado. Porque se ele fizer isso e juntar essas duas, né, a gente pensa que são coisas distintas, paradoxais, não são. Elas são complementares, completamente complementares. E se ele foca tanto em autoconhecimento como também o foco em resultado, estou falando assim bem distante para a gente poder entender a conexão que isso pode ter. Aí eu vou ter a capacidade de me governar, né? Eu vejo as pessoas muito com uma falta muito grande de disciplina, né? De manter a constância. Ai, não consegui ainda, e fica aquela coisa fadonha, né? E o que é que o autoconhecimento pode te ajudar em relação a isso? Você saber que tem uma dificuldade com a disciplina e você entender, porque pode ter crenças aí, né? Que a gente estava conversando, crenças que limitam você a não continuar com a disciplina. E a gente olha a disciplina muito no contexto de ordem, poder, controle, comando. Não é isso. Disciplina é você ser discípulo de você mesmo. Sim. Mas você só consegue ser discípulo de você se você se conhecer. Então, aí fecha a questão, né? E aí, beleza, eu quero ter ótimos resultados. Se conheça. Aí você terá ótimos resultados. Aí você consegue melhor, então, conhecer as pessoas com quem você lida, o teu time. Gostar de gente não é só sobre gostar, querer abraçar, né? Na verdade, nem é isso, né? Quando a gente fala isso, é importante até a gente desgeneralizar claro isso. Gostar de gente significa você conhecer pessoas, conhecer com quem você trabalha, conhecer por que ela vem trabalhar todo dia, o que é que ela quer, onde é que ela quer chegar. Eu estou apoiando isso, que aí entra o que, né, o Luiz trouxe. Assim, eu deixar de ser tampa é sobre conhecer pessoas. Agora, para eu te conhecer, eu também preciso validar o meu caminho, saber quem eu sou. Isso empodera você, isso ajuda você a tomar decisão, ajuda você a sair de cima do muro, sabe? Ajuda você... Eu escuto muito, né? As pessoas que assumem liderança, um cargo novo de liderança, elas ficam... Tem muitas crenças, né? É assim, será que eu tô sendo amado? Será que eu vou ser querido? Será que vão gostar de mim? Será que eu vou dar certo? É tanto se, cara, vai mesmo se, sabe, não der certo, mesmo se você não for amado da forma como você gostaria, faz o teu processo. Então, para assumir liderança, uma das dicas que a gente dá muito valiosa, inclusive, é isso que a gente acredita quando a gente formata os nossos programas, se conheça, se pertença, né? Chegue até você. Existem muitas ferramentas, né, Camila? Era bom
Se você pudesse citar Temos essas... muitas E ferramentas. isso que a Camila está falando, eu participei na CMGB, né? Já Sim. trabalhando no PDL, já fazendo aqui um merchan, né, César? PDL, cara, a gente vai fazer um PDL muito massa. 2026 vai ser um ano muito top. E tudo que ela falou, ela falava e eu me lembrando dela ministrando lá, meu Deus do céu, é a mesma coisa. Entendeu? Isso me ajudou como líder na minha empresa, na MEP, né? Então faz uma diferença. Conta as ferramentas aí um pouquinho pra gente. Aí tu me ajuda, tá, César? Tá. O Luiz, que já, né, acho que já tá dentro da casa também, né? Consegue. A gente tem alguns processos coletivos em grupo, né? Porque a gente acredita muito no poder da conexão das pessoas, que aprender na coletividade. A gente cria uma rede ali colaborativa, então ela leva também um network, enfim, as pessoas trocam negócios diferentes. Então a gente tem um PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, que é um programa que a gente já acontece já faz um bom tempo, e a gente está indo já para um novo formato. E aí o César pode falar mais desse formato para a gente poder, né, trazer. Só antes do PDL, em 2025 foi um ano que a CMGB houve uma expansão assim gigante dentro dessa questão da formação de lideranças, tanto em formatos em companies, em turmas abertas, em programas individuais como PDIs, mentorias de lideranças, assessorias de carreira. Tanto que a gente criou uma área, né, foi criada a área chamada Movimento Lidera, né? Então, hoje a CMGB tem essa área específica, uma área que promete muito aí em 2026, né, crescer ainda mais. Dentro desse novo formato do Movimento Lidera, uma das nossas bases nos programas vai ser a base do autoconhecimento. Não adianta a gente estar trazendo conteúdos e para essas pessoas, se ela não souber primeiro quem é ela, até porque essa questão do autoconhecimento, ela é a base dos nossos PDIs, das nossas mentorias. Faz parte da trilha, né? Da nossa trilha, Primeiro eu tenho que te ajudar a se conhecer, né? Porque aí, o que é que acontece hoje nas empresas? A gente chega para fazer uma análise organizacional na empresa, então muitas vezes eu chego lá, eu vou entender o Luiz enquanto líder. Quando eu olho para a equipe do Luiz, é todo mundo com o mesmo perfil do Luiz. Sim. Aí você entende aquele ditado popular, né? Parece um monte de siri numa lata, porque, digamos, todo mundo é dominante naquela área. Né? Então, todo mundo quer mandar, ninguém quer receber ordens, todo mundo é desorganizado, todo mundo é criativo. Então, a gente precisa... A gente entra com digamos assim, esse trabalho do autoconhecimento, primeiro, o líder se conhecer e ele entender que o time dele, ele não precisa ter pessoas iguais a ele dentro do time. Ele precisa ter pessoas complementares. Né? Aí sim ele vai começar a criar uma harmonia, ele vai começar a pensar né, junto com as ferramentas de KPIs, né, e etc. e tal, ele vai conseguir realmente mensurar um resultado mais sustentável e saudável. Né? Não corre um risco de uma crise dentro da área, né? Porque o líder hoje ele precisa aprender também a selecionar pessoas que o líder não sabe. Né? Tem tanta coisa dentro dessa temática, se nós fôssemos falar. Né? Eu tô com uma pergunta aqui massa e eu queria saber contigo, César. César, sua frase é: sua carreira avança na velocidade da sua liderança. Essa frase é sua? Sim. Isso significa que se o líder está com a conta bancária estagnada, é porque, no fundo, ele é um líder fraco? Essa resposta é complexa. Tenso, porque né? pode ser que ele seja a pessoa certa, mas no lugar errado. Isso vai depender muito. Os momentos também que ele está vivendo. Né? Vai depender muito. Nuances aí. Vai depender da cultura da empresa onde ele está. Né? Então, assim, eu vejo muitas empresas que me procuram para contratar um gestor, aquele cara fora da curva, com vários soft skills, hard skills e tal. Aí eu olho assim, eu disse, será que ele vai dar abertura para esse gestor realmente né, crescer? Né? O Luiz, que vem aí de empresas grandes, ele entende o que eu estou falando. Né? Então, eu conheço assim, um processo bem frustrante, muitas vezes, de empresários e executivos, que muitas vezes a empresa não dá espaço para essas pessoas exercerem a sua liderança. Né? Então... Aí tem uma questão que até queria fazer uma pergunta para os dois, porque assim, a gente vê muito aquele empresário, vamos falar empresa pequena, média, familiar, que ganhou dinheiro nos anos 2000, na década de 90, e hoje ele está tomando na cabeça. Por quê? O mundo mudou, os profissionais mudaram e ele não está conseguindo se adequar.
Aí ele vai contratar, ele quer o MBA, não sei da onde, ele quer... E ele contrata um executivo, e aquele executivo vem e não consegue mudar a realidade, né? O que esse empresário tem que fazer hoje em dia? Qual é o caminho para esse empresário? Porque ele está tomando na cabeça. Ele não está conseguindo trazer a geração Z para dentro do negócio dele. O negócio dele, que ele construiu um castelo ali, ele ainda tem um patrimônio, mas ele está vendo aquele castelo ruir. O que esse cara tem que fazer? Eu respondo, você responde. Vamos lá, né? Uma das coisas, deixa eu só começar assim. Uma das coisas que eu percebo que hoje o empresário, principalmente com essas características, ele precisa entender. Existe o empreendedor, existe o administrador e existe o gestor, tá? Muitos, no passado, bastava eu ser empreendedor. Eu tinha uma ideia de negócio, então montava aquele negócio, as coisas aconteciam porque a mão de obra muitas vezes era eu mesmo, né? Não existia tanta tecnologia, não existia tantos desafios com pessoas, não existiam tantas gerações. E aí nós chegamos num momento do mercado que aquele empreendedor, ele tem que saber se ele vai querer, além de ser o empreendedor, se ele vai querer ser o administrador e o gestor do negócio. Tudo bem que ele tem que ter um entendimento. Se ele tiver o entendimento que ele é o empreendedor e o administrador, ele vai precisar trazer alguém para fazer a gestão e o negócio, né, ter sustentabilidade e crescer. Porque assim, Luiz, no momento que eu tenho uma equipe que ela começa a crescer, que eu, dono, sou o gestor de um time, quando eu vou cobrar esse time, eu não cobro ele se eu não sou um empresário profissionalizado, tá? O que é que eu vou fazer? Eu não vou cobrar o meu time como um gestor. Eu vou cobrar esse time como quem? Como o dono do negócio. E o dono do negócio, ele não cobra. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Por que você acha que você está errando? Por que você acha... Ele não vai, ele vai dizer assim, meu amigo, eu gastei não sei quanto nesse CRM, eu gastei não sei quanto nessa campanha, e vocês não estão ligando. Não tem... Ele vai de uma forma, como o dono, porque está doendo no bolso dele. Né? Então, assim, é o primeiro entendimento que ele tem que ter. Quem é ele hoje no negócio? Né? Quando ele tem esse entendimento, não. Porque hoje eu vejo muitos empresários que estão, graças a Deus, né, saindo daqui, buscando conhecimento, estudando. Eu vejo empresário, né, saindo aí da empresa no carro, em casa com livros. Que aí também tem outro aspecto. Vem aí uma nova questão, que são os obesos intelectuais, que eles não sabem o que fazer com tanto conhecimento. Com tantos livros, com tanta, né, transformações. Tem gente que dorme, acorda ouvindo podcast, aí já é outra coisa que eu posso trazer aqui. 2 MBAs, não sei o que. Mas assim, o desafio do empresário hoje primeiro, ele tem que saber o que é que qual é o posicionamento dele hoje dentro do negócio. E aí ele ser inteligente, trazer pessoas para administrar, né? Mas é melhor difícil o empresário hoje chegar na conclusão que é melhor até muitas vezes ele se afastar do negócio. Né? É muito difícil. O cara ganhou dinheiro até ali, criou um patrimônio, deu certo. Pô, agora eu vou ter que me afastar do meu negócio. Isso. Ele sair de pequeno para médio é doloroso. O que eu ia trazer era uma resposta. Precisa aprender a pedir ajuda. Porque é uma permissão que você tem que se dar para enxergar que você precisa de ajuda, até para enxergar o que não está dando certo, né? E mudar, aí vem a mentalidade, vem o comportamento, mas assim, isso vem, né? O que é que acontece antes, né? O que é que tem que acontecer primeiro aí? É realmente uma atitude, se permitir de preciso de ajuda aqui e não sei por onde começar. Aí contrata, né? Contratar CMGB. O Luiz, a Camila. Pra gente poder, a MEP, né? Mas tem essa mentalidade assim de eu preciso pedir ajuda. Tem um conceito que eu acredito muito, que é um livro gigantesco, Nassim Taleb, que fala sobre antifragilidade, né? E inclusive já tem vários cursos voltados para a liderança antifrágil. Ele traz um conceito para além da resiliência, que a gente está falando de adaptabilidade, né? Soma-se a isso, mas é mais do que resiliência. A antifragilidade, ela traz um lugar onde para você ser forte, você precisa olhar para as suas fragilidades. E isso requer muita coragem, braveza, bravura, sabe? De olhar para isso. Porque se não deu certo tantos anos, agora não está dando mais. É uma dor, gente. Isso é uma dor. E dói porque é um filho.
É um filho que eu cuidei ali por tantos anos. Não, né? e muitas vezes assim, deu certo, ganhei tanto dinheiro, agora que tá vindo esse cara aqui. E tá dizendo que não. Tá dizendo que é outra coisa. Quem é o Natan aqui para me dizer que eu tenho que agora Ir pro digital. ir pro digital, porque- investir tantos R$1.000 no tráfego pago, né? E aí é muito pouca gente que você até vê que eles vão para esse lugar de que, eu preciso fazer e eu vou fazer. Mas aí fica só um coadjuvante ali que não faz muita diferença. O CRM, o digital, o negócio, porque ele tende a fazer tudo que ele sempre fez quando o negócio dava resultado. Exato. Né? Por isso que a nova competência é aprender, desaprender, para reaprender de Aprender. novo, né? Você É isso. aprender a desaprender. É isso mesmo. E tem um outro contexto que hoje eu sempre falo para as pessoas. Antes nós sentávamos com empresário de pequeno, médio porte e dizia, não, César, treinamento, mentoria, CRM, essas coisas é para empresa grande. E hoje o que eu tenho para dizer para eles é que quanto menor o seu negócio, mais ele precisa investir em processos, em desenvolvimento de pessoas, em profissionalização. Porque quanto menor o ambiente, mais desafiador ele é. Quando eu tenho uma empresa grande, já existe uma cultura estabelecida, já existe um processo em andamento. Então, quem vai entrando naquele fluxo. Então, as correções elas são mais estratégicas, né, digamos assim. Mas hoje é bem desafiador, né, você ter uma empresa de pequeno, médio porte. Né? Vocês gostam de polêmica? Pode ser, mano. Manda, Lá vem. manda. Tem muito empresário que mantém funcionário ruim na equipe, por pena, por saber que a pessoa tem família, que ela tem contas. O que você diz, César, Camila, Luiz, eu vou botar até pro Luiz aqui. O que você diz para um líder que sabe que precisa demitir, mas não tem coragem porque pode se sentir culpado? E aí, Camila? Jogou pra cá. Pro outro, né? Mas você é mulher. Não, eu vou vamos deixar. lá. Vai. Bem, essa é uma questão que, assim, inclusive, a gente estava ontem conversando com um empresário sobre essas questões, né? De, a gente vai desenvolver as pessoas e se quiserem ir embora. Eu disse, e quem disse que você é dono de alguém, né? Então, sai do mesmo ponto, assim, só que aí, nesse caso, era a pessoa desenvolvendo e desenvolveu e saltou para outro, né? Ocupar Aí outra você fala posição. aquela frase famosa, né? Pior do que você treinar um funcionário e ele ir embora é você não treinar e ele ficar. É isso mesmo. Foi mais ou menos essa Né? conversa. Foi exatamente assim. Sério? Mas aí você está trazendo o outro lado. Assim, eu fico aqui, permaneço com essa pessoa. Primeiro eu tenho que saber se eu fiz meu dever de casa, né? Não é sobre, eu fiz tudo que podia ser Não feito para terceirizar a culpa, salvar, né? Não é sobre salvar. É sobre não ser tampa, né? De desenvolvimento de ninguém. E a tarefinha de casa eu estou dando feedback, eu estou desenvolvendo essa pessoa, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas, em vez de investirem nos talentos que elas têm ali, elas não vão pagar aqui um PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, aí um plano de desenvolvimento individual, para salvar essa pessoa. Não, aí, vocês entendem? Vai salvar aquele que não está indo bem? Como assim? Né? O que é que você deveria ter feito antes que você não fez? E aí, assim, é importante ter feito esse caminho esse passo a passo, que é ter dado feedback, né? Ter acompanhado, ter visto o nível de maturidade dessa pessoa, ter checado já se ela se ela tem as competências para estar na empresa, mas não tem não está no lugar certo ali, né? No setor certo, e pode passar para outro, enfim, pode ser transitar, fazer uma movimentação ali interna. Porque assim, essa pessoa pode. Aí o César vai falar muito bem disso, não quero nem tomar a fala dele, porque eu sei mais ou menos o que é que ele vai falar da cultura, né? Linkado a esse resultado que a pessoa dá. Pode ser que ela esteja dando um resultado mediano para baixo, mas é uma pessoa que todo mundo quer bem, que está aderente à cultura e tal, mas não está entregando. Né? E aí não vou tomar a fala, porque eu sei que meu amigo vai falar muito melhor disso do que eu, mas eu queria só trazer um aspecto de todo mundo pode brilhar, mas não em todos os lugares. E fazer o desligamento de alguém, né? É também um aspecto de maturidade, tanto seu como líder, né? Como também honrar a caminhada daquela pessoa. Sim. Que ela pode ser muito melhor em outros lugares e às vezes você está segurando ela ali para garantir o quê? Não é porque com pena, ou às vezes com receio, ou às vezes de não ser, né, querido, mais querido. Aí vem outras coisas da liderança que precisam ser resolvidas com o líder, mas desligar também é um ato tanto de generosidade, como um ato de maturidade, como um ato de equilíbrio interno.
Não que aquela pessoa seja uma laranja podre, não estou falando sobre isso, mas estou falando que existe um processo de aprendizagem, todo o processo de desligamento, tá? Tanto para o líder, como também para a equipe que fica ali, né? Fala aí, César, tu vai falar. Tem duas frases que eu acho elas assim, bem polêmicas dentro desse contexto, que é: time não é família. Família você herda. Time você constrói, time você treina, time você desenvolve. Né? A gente anda em muitas empresas, aqui a gente é uma família. Família aceita o erro do outro, família deixa... Né? Então, assim, família, não existe ex-irmão. E tem uma outra frase, que é uma frase que eu trabalho muito nos treinamentos, que é: ser amado não é meta, é uma consequência daquilo que eu faço no dia a dia. E o que eu mais vejo hoje nas empresas são líderes empresários que eles querem... não é ser bonzinho, mas por ele querer ser amado, ele deixa de dar feedback, ele deixa de falar a verdade, ele deixa de, muitas vezes, desenvolver as pessoas como elas precisam. Terceirizam para o RH. Terceirizam isso para o RH. Ou para outras pessoas, né? da empresa. E isso acontece muito. E tem uma coisa que eu tenho conversado muito com a Camila, a gente, né, sempre fala isso. Quando você chega numa empresa que ela está ali, a gente vê aquele ambiente muito emocional, que você conversa com as lideranças, com o próprio empresário, o que a gente percebe? Que eles, no dia a dia, nessa busca, né, nessa coisa de que nosso time é uma família, eu quero que eles gostem de mim, de estar aqui, Isso trava o crescimento. Isso trava muito o crescimento, né? Mas, assim, eles acabam deixando de fazer tudo isso, né? Então, assim, essa é uma questão muito forte hoje nas empresas. Essa questão do líder bonzinho, do empresário bonzinho, que existe o inverso, né? Mais até do que isso. Mas é uma coisa que eu trabalho muito. Essa questão, que eu ia dizer até, né? Que a gente tem trabalhado muito, você enfraquece ou você fortalece a pessoa com quem você trabalha hoje, o seu time, né? Então, assim, quando você entra numa empresa, que você sente aquele ambiente muito emocional, você vê líderes empresários que enfraquecem muito mais do que fortalecem, né, aquelas pessoas, né? Um exemplo. Eu tive uma reunião agora aqui, eu e o Luiz, né? Eu com o Luiz, e o Luiz é subordinado à Camila. César, a Camila me chamou a atenção, eu já tentei fazer aqui várias vezes essa planilha para ela, mas ela sempre diz que não está boa. Cara, eu não sei, eu estou insatisfeito. Se eu for um líder emocional, vou dizer assim: Luiz, eu vou conversar com a Camila para ela mudar essa tratativa dela com você, para ela não te tratar mais assim, para ela tentar te explicar melhor. Eu estou enfraquecendo ou fortalecendo o Luiz? Enfraquecendo. Claro. Eu vou dizer: Luiz, onde será que você não está atendendo o que ela está pedindo? O que será que realmente ela não está sendo clara para você, que você não está entregando a demanda da forma que precisa ser entregue? Porque dentro de uma empresa a gente precisa entender, primeiro de tudo, que não é o que o César quer, o que o Luiz quer, o que a Camila quer, o que o Nathan quer. É o que a empresa precisa. É o que é adequado. Quando a empresa tem as pessoas que estão dentro do negócio, elas têm esse entendimento, tudo muda, né? Mas aí está muito na cultura. Então, assim, se nós líderes tivermos essa cultura de fortalecer as pessoas para elas serem protagonistas, né? Elas serem boas naquilo que elas fazem, elas mostrarem resultados, o resultado realmente, né? E a gente fortalecer esse emocional delas, as coisas vão acontecer. Só que hoje muitas empresas, muitos líderes, muitos empresários, eles enfraquecem mais do que fortalecem as pessoas. Eu vejo muito uma relação, assim, as relações, né? Assim, não só nas empresas, mas de uma forma geral, a gente ocupa alguns lugares, né? Você está falando de protagonismo e tem outros lugares que nós ocupamos que não são de protagonistas, né? Que é uma relação, assim, de vítima, uma relação de cúmplice, muitas vezes daquela situação, né? Que é esse exemplo que você deu agora, uma relação muito de cúmplice ali, deixando o outro no vitimismo. E uma relação, às vezes, de vilão também, né? Então, assim, é importante de toda a relação a gente parar e pensar: que posição eu estou ocupando aqui? Eu estou sendo... Porque é muito fácil a gente não ser protagonista, tá? É muito fácil, porque a gente tem uma tendência mesmo de terceirizar, né? E aí, por isso, o César está falando dessa questão emocional, é uma terceirização que a gente faz para o contexto, para o outro, só que assim, o que é que eu acredito de vida? Tudo que chega para cada um de nós é nosso. E eu que lido com isso.
Independente se eu gosto ou se eu não gosto. Sim. E aí eu vou escolher e perceber se eu estou numa relação de vilão, se eu estou numa relação de cúmplice, se eu estou numa relação de vítima, ou, cara, peraí, vamos lá. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono da minha jornada, por mais que eu não controle muitas variáveis que nós não controlamos, mas exercer esse lugar de protagonismo requer o quê? Autoconhecimento. Tudo que a gente começou falando, né? Eu ia só fechar assim, me veio uma recordação assim, eu me deparo muito com isso nas assessorias de carreira, né? Eu recebo muitos profissionais que vêm com 10, 15, 20, 30 anos dentro da mesma empresa. Né? Quando essas pessoas elas abrem a porta do mercado de trabalho, existe um abismo gigante, né? E antes, no passado, isso era visto como algo maravilhoso. A pessoa ter 15 anos numa empresa, né, reconhecida com a marca empregadora no mercado, uau! Né? E hoje, quando você senta com essa pessoa, eu vejo que ela não tinha 15, 20, 30 anos de empresa. Ela tinha um ano repetido 15, 20, 30 vezes. Né? É uma reflexão. E quando eu falo isso para as pessoas, César, eu não dormi ontem à noite. Porque me caiu a ficha que eu tenho um ano repetido 15, 20, 30 vezes naquele negócio. Será que eu perdi meu tempo, minha vida naquele ali, porque ninguém nunca me acendeu a luz, né? Então, assim... A zona de conforto é boa, é gostosa. E existe por parte do empresário, que eu também, eu entendo muitas vezes também esse empresário, que existe uma coisa chamada confiança, né? E aí o profissional, muitas vezes, ele fica lá com aquele profissional anos, a confiança é desse tamanho. Mas quando você vai medir a produtividade daquele cara que está há 15, 20 anos dentro, é mínima. Mas ele está lá pela Mas então, César, o Nathan falou da coragem de demitir profissionais que não geram resultado, por pena, né? E existe isso também, né? A coragem de demitir profissionais que o empresário está acostumado... Sim. Que ele vê que num momento performa e ele tem medo de perder. E fica quase que uma subserviência ali, ele aceitando certos comportamentos, certas situações, mas que o empresário não tem a coragem, né, de colocar para fora e trazer gente nova. Porque é desafiador, né, Luiz? Eu vou falar uma coisa bem engraçada aqui para vocês, que outro dia eu encontrei uma amiga e ela voltou pro ex. Aí disse, e aí, tu voltou pro ex? Amiga, é mais fácil voltar pro ex do que procurar um novo. O ex, a gente já sabe os defeitos, já sabe as manias, já sabe as limitações. O novo, amiga, até você conhecer, eu disse assim, muitas vezes é realmente... Mas o novo talvez vai fazer muito mais feliz. Né? É a falta do autoconhecimento. Mas é desafiador, né? Um novo você vai ter que... Né? Você não vai poder ficar na sua zona relaxado, você vai ter que... nos primeiros meses, né, Camila? A gente tem que pressionar a pessoa e tal. Então, assim, para o empresário é desafiador também trazer uma pessoa. E com isso, olha o que é engraçado e o que é doido nessa história toda. Eu entrevisto... assim, hoje eu não tenho tanto tempo mais para fazer processo seletivo, mas eu aprendo muito recrutando pessoas, entrevistando pessoas. É onde eu mais aprendo, assim, como profissional, né, até para eu poder desenvolver outras pessoas. Gente, a maioria das pessoas que pedem demissão de uma empresa, elas pedem demissão por elas não saberem o que era... César, eu saí dessa empresa porque eu não sabia qual era a minha verdadeira função lá. Quais eram as minhas entregas, por que eu recebia aquele salário, né? E isso é doido, né? Porque você tem uma pessoa que pede demissão por isso, né? Então, assim, tem muitos contextos hoje na empresa que o empresário ele precisa também, porque, assim, às vezes é o comodismo do negócio, né? Se ele não quer crescer, beleza, porque hoje para se manter onde está já é desafiador. Né? Hoje eu acho mais difícil você ser uma empresa sustentável, né? Digamos assim, sem crescimento, né? Do que você crescer. Porque crescer, você vai ali e né? Pega a ajuda da MEP, de vocês aí, da área do marketing. Você cresce um ano. Agora você se manter... a sustentabilidade do negócio que é difícil. E o difícil não é o produto, o serviço que você vai oferecer. O difícil é você realmente manter as pessoas produtivas, né? Criar uma cultura realmente de performance, né? Onde as pessoas, né? Essa questão de ter sentimento de dono, que tem que ter outro nome, não pode ser isso, né? Porque a gente vê aí, né, Camila? As pessoas sentam com a gente, eu quero ser dono de nada, eu quero ter hora para entrar e hora para sair. Não querem mais nem ser líder. Então assim... São muitos desafios, gente.
finalizando, queria agradecer Camila, agradecer a César, agradecer a Luiz pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui e ter vocês no Mapcast, onde a gente consegue falar um pouco, mas é tipo assim, muito rápido, né? O César tá ali, poxa, eu queria falar mais, eu quero mais. Tinha várias coisas para dizer ainda. É porque é falando sobre o que a gente vive, o que é real. Aqui é como, eu tô com o Luiz, é chão de fábrica, mas é um chão de fábrica que hoje já tá mais lá na estratégia, porque teve uma vida inteira trabalhada. Eu tô com o César, que também era um recrutador, foi todo o processo. Hoje em dia já é um sócio-diretor de uma grande empresa. Estou com a Camila, que é psicóloga, que é uma head de treinamento, já treina outros treinadores. Então, tipo assim, isso é muito bacana, muito importante. Eu estou com o Natan, né, que começou também lá no início, estudando, entendendo, e hoje já vive ajudando outras empresas a crescer tanto no digital, quanto dando estratégias, dicas, que é o que a gente faz hoje lá na CMGB, ajuda pessoas a gostar de pessoas. É isso que eu aprendi com o César. E, tipo assim, o digital, ele é importante? Ele é muito importante, mas como a gente conversou, Luiz, no início, eu preciso entender a minha persona. E persona é pessoa. Não tem para onde ir. E aí, pra gente finalizar, né, uma última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês aqui é César, Luiz e Camila. Uma pergunta e resposta rápida pra gente finalizar. Qual seria o investimento para um líder, para um dono de uma marca, para uma pessoa ter alta performance em 2026? O que é que ela deve fazer? Fala aí, César. Primeiro, ele entender que ele é o principal produto dele, que ele tem que investir nele, não que são as pessoas que vão ter que fazer esse investimento. Né? Então, assim, é o primeiro passo. Né? Ele realmente se colocar numa posição onde ele diga assim, eu sou ele fazer essa autogestão pelo crescimento dele. Tá? Camila? Teria várias respostas para essa pergunta, mas assim, sendo uma, eu investiria de uma forma integral no ser humano, assim, quem é você? Isso eu estou falando de forma sistêmica, tá? Integral significa cuide das suas conexões. Tá? Faça novas conexões, cuide das que você tem. Não estou falando só de amizade, estou falando também do mundo profissional também, né? Cuide disso. Cuide da sua espiritualidade, tá? Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Cuide da sua conexão com a natureza, sabe? Banho de mar, aqui em Fortaleza, né? A gente está aqui em Fortaleza, então assim, vai pra Quem cachoeira. passa um ano sem ir na praia, né? Mora em Fortaleza e não vai na praia. Eu digo para todo mundo, vá tomar banho de mar. Né? E assim, se conecte. Isso. Né? E também, e aí cuide do seu psicológico, da sua mentalidade, assim, sonhe, mas também realize. Vá para a execução, coloque na ação. E para isso, nessas coisas organizadas e arrumadas, a gente precisa ter um pouco de ordem como ser humano para a gente caminhar melhor nessa vida. E aí, Luiz? Vamos ficar até difícil, né? Duas pessoas especialistas aí em comportamento. Mas o que eu poderia deixar assim hoje eu acredito que mídia é mais importante do que valor. Cuide do seu posicionamento digital, né? Porque a gente está aprendendo aí, principalmente depois da pandemia, isso ficou muito claro de que por trás do CNPJ tem que ter um CPF forte. Então, invista em aparecer, em colocar suas ideias e se desenvolver e aparecer para quem você precisa aparecer. E aí, Natan, antes de você, só para fechar esse momento, né? Só encerrar dizendo que a CMGB ela é uma empresa com mais de 38 anos de mercado, né? E eu estava olhando aqui para a gente dizer assim, cara, a CMGB nos conectou, né? Nós somos conexão da CMGB. Todos nós aqui temos uma conexão com esse negócio, né? Então, a CMGB para 2026, ela está com um grande desafio aí, né? Que é o do crescimento, né? A gente está aí já em bastidores, laboratório, né? Mês de novembro, dezembro inteiro. Então, assim, as empresas, os profissionais, né? Fiquem atentos aí a tantas novidades, né? Esses crescimentos e oportunidades que vão surgir, né? Agradecer por esse momento. E é isso, gente. A caminhada, ela não tem fim. Ela tem começo, meio e continuidade. Movimento. É o que a gente conversou, movimento. E para finalizar esse movimento,
Eu quero agradecer a você que está assistindo a gente aqui no Mapcast e dizer que vocês são muito bem-vindos a conhecer um pouco mais sobre a CMGB, sobre a Camila, sobre o Luiz, sobre a MAP, porque você precisa de meta, você precisa de estratégia, você precisa de processos, pessoas e o melhor, que é o que a gente está trabalhando na CMGB agora, indicadores de performance. Não adianta de nada a gente fazer um trabalho lindo, perfeito, se a gente não tem indicadores. E o melhor indicador de performance para esse Mapcast é você deixar o seu like aqui, você compartilhar com alguém que você gosta, que você achou esse papo bastante interessante. Forte abraço, sucesso a todos e até a próxima.